Salve, 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 rapaziada. Tô meio rouco, né? Mas tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais um conteúdo patrocinado aqui pela nossa querida, nossa amada Bplay, a casa de apostas feita de paranaense para paranaense. Eu quero dividir um sentimento com vocês, pra gente naturalmente emergir numa análise, mas a chegada do Odair me deu um puta alívio, assim, cara. E me deu um alívio em todos os sentidos. Me deu um alívio no aspecto de posicionamento do Odair. Já dividi aqui com vocês, achei o posicionamento de cobrança para o próprio elenco muito legal, muito necessário, muito importante, muito útil. Mas eu, assim, trouxe um alívio no sentido de acreditar que agora a gente tem um técnico que naturalmente pode fazer o acesso virar uma realidade de forma mais simplória, podemos dizer. O Atlético ele é um time que ele precisa desse acesso a qualquer custo e a gente sempre falou, o técnico dessa temporada precisa ser o protagonista. O Atlético ele vivia uma linha tênue muito clara. Ah, Thiago, que linha tênue é essa? A linha tênue da gente entender que esse time ele pode dar uma resposta muito legal se a gente tiver um grande treinador e uma resposta muito baixa se o trabalho do treinador for ruim. O trabalho do Barbieri começou de forma promissora, eu vou ser justo aqui, mas foi caindo, foi perdendo, foi se esvairindo, foi perdendo potência. E agora chega o trabalho do Odair para tentar botar o Atlético no rumo do acesso novamente. Mas algo que me alivia é saber que a gente pode ter um técnico para potencializar uma geração que eu, pelo menos, considero que tem muito talento por parte do Atlético. Outro dia, depois do pós-jogo que eu fiz contra o Atlético, veio um comentário do Andrei. Eu leio o comentário de vocês, gente. Vocês acham que não, mas eu leio os comentários de vocês. E o Andrei, ele comentou o seguinte, pô, na live você elogia os jogadores, no vídeo você corneta. Eu não é isso. Porque eu sempre enxerguei potencial e talento nesse time do Atlético. Sempre enxerguei um time bem montado para dar um crescimento e se tivesse uma manutenção de elenco, pô, em 2, 3 temporadas, pô, a gente poderia ter algo muito próximo do que a gente viu em 18, 19, talentos crescendo, sendo potencializados, jogando muita bola. Mas isso precisava de um técnico. Não adianta, gente. Não adianta. Isso precisa de um técnico. Eu critico as atuações hoje do Atlético, porque o Atlético é um time desorganizado. Eu constato o potencial desse elenco do Atlético, porque eu acredito que com um personagem ali, esse elenco ele pode explodir. O Atlético ele tá a um técnico do sucesso. Eu posso ser sincero, foi assim em 2024, a gente fracassou. Foi assim em 2023, a gente fracassou. Mas foi assim em 18. Se não fosse o Thiago Nunes, aquele time não teria deslanchado. Aqueles talentos não teriam sido potencializados. A gente não ligaria a TV para ver Premier League e estaria lá o Bruno Guimarães. Se não fosse o Thiago Nunes, também não teria vindo a Copa do Brasil. Em 21, a mesma coisa. Se não fosse o bom trabalho ali da comissão, Abner, Kelvin, Bento, enfim, vários outros jovens ali, que tinham jogadores mais experientes, é óbvio, mas os jogadores jovens também não teriam crescido, podemos dizer assim, numa segunda fornada Christian. Então, cara, o Atlético não é aquele time que contrata jogadores incontestáveis. E eu acho que cada vez está mais difícil de se encontrar jogadores incontestáveis dentro do futebol brasileiro. O próprio Cruzeiro é um grande exemplo. O Cruzeiro, antes da chegada do Leonardo Jardim, meu Deus do céu, ninguém tava jogando nada. E a gente tinha ali jogador de 1 milhão, jogador de 1,5 milhão. Agora você para pensar comigo. Mikael, o Cauã Careca aparecendo agora. Aí na zaga, eu considero o Abraão um zagueiro muito promissor. Você tem Beleza, você tem Arthur Dias, não sabe? Aí você tem a possibilidade de subir com o Marcão. Você tem a possibilidade de subir com o Fábio Gomes. Na esquerda, Esquivel, Léo Derek. No meio campo, Filipinho, João Cruz. Deixa eu pensar mais. Filipinho, João Cruz, o Bruno Zapelli, não precisa nem falar. Sabe? Aí você tem a possibilidade de utilização ali de outros garotos da base que também podem te dar um respaldo, o Bach, Riquelme. Na frente, cara, tu tem Isaac, na frente tu tem o próprio Renan, na frente você tem Kaique, na frente você tem Sorriso, na frente você tem Teves.
E assim, eu entendo que dentro desse número de jogadores que eu falei, tem jogadores de níveis diferentes, mas todos jogadores com potencial de entrega muito grande. Todos jogadores com potencial de desabrochar de maneira muito significativa, se forem bem trabalhados. Se tiver um técnico ali que, obviamente, cria um respaldo para esses garotos brilharem, respaldo que eu digo no sentido de, porra, vamos ter um time organizado, vamos fazer com que esses garotos eles pô, se sintam confortáveis com jogadores mais experientes, para aí sim a gente ver essas individualidades aparecendo da melhor maneira possível. Algo muito que aconteceu com o trabalho do Palmeiras. Assim, o Luxemburgo sobe Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, vários ali. Mas no final das contas, esses garotos se abrocham quando quem tá ali? O Abel. Que às vezes pode até ser meio trava, mas é um cara que oferece esses garotos subir num cenário organizado. Oferece para esses garotos que eles não vão estar ali numa bagunça, que a torcida vai pegar no pé deles, que porra, eles vão entrar ali e eles não vão conseguir desenvolver o jogo deles. Eu tinha muito medo de entender que era uma geração muito boa, mas acabava sendo uma geração que não tinha trabalhado com grandes técnicos, gente. O João Cruz não trabalhou com um técnico que potencializava ele de verdade. E nos momentos que pô, um técnico ameaçou fazer isso, que foi o Martin Varini, ele voou. O Zapelli, a mesma coisa. O Esquivel, a mesma coisa. O Isaac, quando o trabalho do Barbieri estava acontecendo, a mesma coisa. Então não dá para achar que esses jogadores eles vão funcionar sem esse empurrãozinho. Não dá para achar que esses jogadores eles vão pô, voar loucamente sem esse empurrão. O técnico é a peça mais importante do clube de futebol. Ninguém potencializa 30 outras peças igual um técnico faz. Então, meu alívio não é só para o presente, é para o presente também, mas é para a projeção de futuro do clube. Volto a dizer, o Atlético tem muito talento para ser desenvolvido e isso devia ser um dos principais pilares do clube. Isso devia ser algo inegociável dentro do Clube Atlético Paranaense, o que não significa abrir mão de jogadores mais experientes. O Odair, pô, na coletiva ele falou, né? Trabalhou na base do Inter, trabalhou na seleção brasileira de base, eu acho. Ele falou com muito orgulho. O Odair e o Atlético podem sair gigantes se essa boa geração for trabalhada. Gigante. Mas precisa ser bem trabalhada de verdade. E não é botando todos esses garotos para jogar. Volta a dizer. É formando um cenário organizado para que quando esses garotos entrem na equipe principal, eles possam desabrochar. Tô percebendo aqui que eu esqueci de falar de Sorriso, eu acho. Esqueci de falar de Wallace. Cara, tem muito moleque bom nesse time do Atlético. Muito moleque bom. Tem mais de 10, com certeza. Tamo junto, é nóis. E que o Odair salve esses garotos que, por chega de técnico merda.